Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA com juros semestrais. Esses títulos estão batendo recordes históricos das melhores taxas. Não é do ano, não. É da história desses títulos, semana após semana. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação que você vai receber todos os nossos vídeos diariamente e se manter bem informado, porque eu tenho certeza, você quer comprar um título barato e com taxa baixa. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui no vídeo de hoje. Vamos começar mostrando aqui as taxas de fechamento do Tesouro IPCA com juros semestral 2030, ou seja, aquele título mais curto que nós temos no Tesouro e que paga juros semestrais vinculados ao IPCA. Você verifica claramente aqui nos últimos 30 dias que é uma tendência claramente de subida nas taxas, sendo que aqui, se nós colocarmos todos os anos, você vai reparar que a taxa fechou em 4,96. Claramente a melhor taxa de fechamento de todo o histórico de lançamento desse título desde fevereiro de 2020. Anota aí, estamos falando ainda de taxa de fechamento. Vamos falar das taxas de abertura, que é a nossa planilha que traz para você os melhores preços e as melhores taxas. Vamos falar aqui agora do 2040. Veja que o cenário é o mesmo. Nós tivemos aqui, então, a taxa fechando em 5,06 na última sexta-feira, dia 15 de outubro. Veja também que de todos os anos, desde o lançamento dele, que é o mesmo, dia 10 de fevereiro, é a melhor taxa que nós estamos observando. E essas taxas não estão dando sinal de que vão reduzir no curto prazo. Veja graficamente. Se colocarmos nos últimos 30 dias, parece que é o mesmo cenário. Vem subindo, estabiliza um pouco num determinado ponto, volta a subir novamente. Ainda não estamos enxergando também para esse título uma novidade. E o 2055, mesmo cenário. Veja que o gráfico é quase o mesmo, só que a taxa é mais alta. É um título mais longo que está ofertando então aí uma taxa de 5,11%. Então você já reparou que as taxas de fechamento estão predominantemente acima de 5%. Agora vamos falar da taxa de abertura. Só que antes eu já te convido, assista aqui essa nossa playlist desse nosso canal aqui, que é Leilão do Tesouro Nacional. Nós atualizamos as informações das ofertas do Tesouro e você vai saber o que os grandes bancos e fundos de investimento estão comprando de títulos. Acompanha lá para você entender para onde está indo o mercado. Vamos agora então mostrar aqui a nossa planilha. Vamos começar com o título de 2030. O que nós temos aqui? Repara comigo, no mês de junho a taxa média estava em 3,94. Depois ela subiu para 4,01, um aumento de 7 pontos base em relação ao mês anterior. Depois ela deu um salto de junho para julho para 4,51, aumentou 50 pontos base. Em setembro aumentou agora 16 pontos base. Em outubro a taxa média aqui na primeira quinzena está em 4,86. Repara comigo aqui no gráfico o que vem acontecendo. Aqui graficamente fica mais fácil para você visualizar. Veja esses aumentos. Veja como a inclinação da curva foi muito forte aqui do mês de julho para agosto. Depois para o mês de setembro continua subindo e para o mês de outubro também. Então repare, a inclinação continua, não reduziu então a expectativa de taxa mensal para esse tipo de título. E com um detalhe que é mais importante ainda. A taxa média está em 4,86, só que no dia 15 do 10 ela abriu em 4,94. Relembrando, essa planilha aqui é a planilha da taxa de abertura do Tesouro. Então, 15 do 10 abriu em 4,94. E qual é a melhor taxa do ano? Está aqui, atualizada para você. O melhor quartil vai de 4,33 a 4,94. Ou seja, no ano de 2021, as 25% melhores taxas estão aqui, entre 4,33 e 4,94. Sendo que 4,94 foi aqui, no dia 15 de outubro, a última sexta-feira. E além disso, no dia 6 de outubro nós tivemos uma segunda melhor taxa. Então, vendo, taxa melhor que outra taxa. São taxas estourando o limite no mês de outubro. E eu falei isso para você há um mês atrás aqui no nosso canal, dizendo que outubro prometia. E vou recapitular. Podemos ter novas taxas melhores ainda na segunda quinzena. Por quê? Verifica aqui comigo, nesse título, 2030. Vamos olhar aqui a taxa, ela fechou em 4,96. Veja que ela está acima da taxa de abertura.
pode até ser que nós tenhamos uma nova taxa melhor ainda nessa próxima semana. Acompanha aí. E vamos falar agora dos melhores preços. Qual é o melhor quartil, então, para você verificar preços atraentes? Vai de 3.909 a 4.073. Veja que aqui, no dia 15/10, o título voltou a ficar abaixo de R$4.000, algo que não vinha acontecendo com muita frequência. 3.996 foi o valor do título. Ainda não é o mais barato, 3.909, nós tivemos mais ou menos lá no dia 19/8, tá ele aqui, 19 de agosto foi o título. Só que veja que a taxa aqui não era a mais alta que nós temos agora. Então, de um lado você ganha, de outro lado você perde um pouquinho. Mas tá aí, você verifica que ainda está no melhor quartil de preço para que você possa avaliar essa oportunidade. Se você já está gostando do vídeo, dê aquele super like aí para ajudar o nosso canal e para que você esteja sempre bem informado e o YouTube possa disseminar essas informações. E olha, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist aqui do alto, que nós falamos sobre, então, qual a sua dúvida. Você coloca ali o seu comentário, o seu pedido de informação e nós podemos gravar um vídeo específico para você. São várias perguntas já respondidas em vídeo. Continuando aqui, vamos falar agora do 2040. IPCA com juros semestrais 2040. Um título já longo. E aí nós vamos verificando aqui que o movimento é muito semelhante. No mês de julho, novamente, a taxa média foi 4,24. De julho para agosto, teve um salto que fez com que ele entrasse no melhor quartil. Veja, a taxa média saiu de 4,24 para 4,64. Isso representa 41 pontos de aumento na taxa média mensal em um único mês. No mês de setembro, subiu para 4,81, ou seja, subiu mais uma vez, 17 pontos base. E no mês de outubro está subindo mais 17 pontos base, ficando numa taxa média de 4,98. Então veja aqui no gráfico essas elevações. Junho para julho foi pequena, veja que nós temos uma inclinação pequena. De julho para agosto, a inclinação foi forte, subiu com força. E agora, veja aqui, de agosto para setembro e de setembro para outubro, ela está meio flat, parece uma reta um pouco inclinada, mas não tão inclinada quanto de julho para agosto. Então vai anotando aí, porque as oportunidades continuam se renovando. E com um detalhe, assim como para o 2030, essa taxa do 2040 novamente bateu a melhor taxa de 2021. Então veja, a melhor taxa tinha sido 6 de outubro, 5,03. Agora, aqui nós tivemos no dia 15/10, 5,06. Então, olha, 5,06 novamente, pela segunda vez no mês de outubro, tivemos a melhor taxa de abertura do ano de 2021 para o 2040. Quando eu digo que as taxas estão rumo à lua, está aí para você entender o que está acontecendo. Parece não ter limite ainda para esse título, para nós podermos dizer quando as taxas vão parar de subir. Mas se você não comprou essa melhor taxa, tá aqui, o melhor quartil agora, vamos atualizar ele aqui para você, vai de 4,49 até 5,06, que é quando foi essa melhor taxa. 4,49 a 5,06. E o melhor preço? Temos ele aqui à sua direita. O melhor preço foi 4,074, também no famoso dia 19 de agosto. Está ele aí na sua tela. 4,074. Naquele dia, a taxa então de abertura foi 4,95. Depois, o preço subiu e agora nós temos um preço de 4,136. Veja como esse preço volta a se aproximar do melhor preço histórico, que era 4,074. Então veja, a taxa foi a melhor e o preço está entre os melhores preços, ou seja, o preço mais barato, aquele que você gasta menos dinheiro para poder fazer então aqui o seu investimento. Vamos falar agora do IPCA 2055. Só que antes aqui, se você quer entender o que está acontecendo de PIB, taxa Selic, inflação, para melhor investir o seu recurso, essa playlist é sensacional. Expectativa de mercado. Estamos também trazendo o cenário internacional para que você entenda o que pode vir também lá de fora. Assista aí. E já vai deixando aquele super like, porque esse nosso vídeo, qual a melhor taxa e o melhor preço, é diferenciado e você não encontra em nenhum outro canal. Vamos lá, o 2055, mais um título que está subindo a taxa sem parar e renovando as máximas. Vamos lá. No mês de julho, a taxa foi 4,37, subiu apenas 4 pontos base em relação a junho, mas para o mês de agosto voltou a disparar, subiu 36 pontos base, chegou a 4,73. No mês de setembro, subiu mais 0,15, ou seja, 15 pontos base, foi para 4,88. E agora, a média da taxa de abertura do 2055 com juros semestrais está em 5,04.
Só que repara aqui novamente, o mesmo cenário gráfico. Veja que ela dá uma subida muito forte de julho para agosto, depois continua subindo, ou seja, nós não verificamos ainda, nesse cenário de curto prazo, uma redução das taxas mensais aqui. Significa que ainda não temos um topo ainda nas taxas desses títulos aqui. E com um detalhe, veja que outubro foi 5,04 a média, sendo que no dia 15/10, novamente tivemos a melhor taxa histórica do ano de 2021, ou seja, a melhor taxa de abertura, 5,11%. Meus amigos, o céu é o limite. Veja lá, no dia 6/10 nós tivemos tido a melhor taxa de abertura em 2021, tinha sido 5,09. E agora, no dia 15/10, foi para 5,11%. Então, duas vezes, novamente, nos três títulos, 2030, 2040 e 2055, nós já tivemos a cada semana de outubro batendo a melhor taxa. Agora vamos verificar aqui na tela como que pode estar aqui o 2055 em termos de taxa. 5,11%. Está igual à taxa de abertura. Não é provável que a taxa abra muito diferente disso. Talvez na segunda-feira não tenhamos uma grande diferença. Agora vamos falar do preço. O preço mais baixo foi 4,252. Vamos olhar aqui novamente no dia 19 de agosto, deve ter sido esse preço, tá? Ele aqui, ó, 4,252. Naquele dia a taxa chegou a 5%. Foi o preço mais barato então. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando e o preço vai variando. E o intervalo de preços melhores está entre 4,252 e 4,474. Veja como no dia 15/10 o preço se aproxima muito do menor preço, chegando quase a baixar de 4,300. Veja, 4.252 o melhor preço. E aqui o preço de abertura foi 4.300. Veja como o preço está bem interessante aqui quando nós começamos a olhar para esse título mais longo. Se você gosta de um título longo, um título para pensar numa aposentadoria, sem se preocupar, veja como as oportunidades estão se renovando. Mas aqui não fazemos indicação de investimento, só trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Meus amigos, o que eu tenho visto aqui? Nós temos visto claramente que não temos ainda um cenário de queda, pelo menos ainda no curtíssimo prazo, nos próximos dias ou semanas, em relação aos títulos vinculados ao IPCA. Tanto o IPCA principal quanto com juros semestrais. O que significa isso? Essas taxas não tendem a reduzir de maneira significativa nesse período. Entretanto, nós temos que ir acompanhando semanalmente. Porque se nós começarmos a verificar, então, que a inflação tende a reduzir de maneira forte, aí sim as taxas tendem a cair. Mas não é o cenário, principalmente as preocupações com o cenário internacional. Por isso, continue acompanhando aqui, divulgue os nossos vídeos e nós vamos fazer, então, o melhor, trazer as melhores informações aqui para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais fique de olhos bem abertos, porque o céu é o limite. Um abraço e até o próximo vídeo.